Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Lucy Hayashi, especialista em acupuntura e ajudo você, acupunturista e auriculoterapeuta, a dominarem as técnicas do diagnóstico rápido e fácil da medicina chinesa, que levam menos de 20 minutos e que realmente resolvem os padrões de desarmonia dos pacientes. E assim, você vai ter muito mais resultado. Hoje eu vou falar sobre um padrão de desarmonia específico, que é a estase de Chue do estômago, ou estase de Chue no estômago. E o que vem a ser estase de Chue no estômago? Quando nós falamos o nome de um padrão de desarmonia ou o nome de uma síndrome da medicina chinesa, veja só, nós estamos falando da medicina chinesa, nós não estamos falando da medicina ocidental. Porque não vai vir este diagnóstico para nós. Olha, fulano de tal tem uma estase de Chue no estômago. Não vai vir esse diagnóstico pronto. Quem tem que procurar esse diagnóstico? É você, acupunturista, é você, auriculoterapeuta. Então, é muito importante que você saiba realmente fazer um diagnóstico para ver se tem uma estase de Chue do estômago. Mas para isso, nós precisamos então saber o que é uma estase de Chue no estômago e diferenciar. A estase de Chue do estômago é a mesma coisa que estagnação de Qi no estômago? Reconhecer a estase de Chue no estômago é realmente importante para você, acupunturista, para você, auriculoterapeuta? É realmente importante reconhecer que é ou que o paciente tem este padrão? Qual é a dificuldade encontrada para realizar o diagnóstico da estase de Chue no estômago? O que tem de difícil para encontrar e realmente falar, tem uma estase de Chue no estômago? Ou não tem uma estase de Chue no estômago? Porque os dois diagnósticos são importantes. É o que tem e o que não tem. Os dois são importantes. E, finalmente, qual é o primeiro passo para diagnosticar a estase de Chue no estômago? Então, vamos começar hoje falando da estase de Chue do estômago. E o que é uma estase de Chue? Bom, estase é aquilo que deu uma parada, né? Parou o sangue Chue no estômago. Realmente existe essa parada de sangue no estômago? Realmente, fisiologicamente, não. Então, nós não estamos falando do sangue fisiológico, aquele vermelho que corre. Estamos e não estamos, mas também nós estamos falando da parte energética do sangue, a parte nutritiva do sangue. Então, por isso que não dá para a gente linkar sangue real com Chue, estase de Chue, porque não existe realmente uma parada do sangue no estômago, ele está circulando. Porém, se a gente pensar na estase de Chue, é que Chue já não consegue mais circular adequadamente e também não consegue nutrir adequadamente o estômago. Isso, tanto Zangfu quanto canais e colaterais, ok? E as principais manifestações, e aqui são as manifestações, são essas. O paciente vai te dizer que tem dor epigástrica aguda, piora muito depois de comer. Por que dói depois de comer? Pense por que dói depois de comer. Quando a gente se alimenta, o que acontece no estômago? O estômago precisa digerir tudo aquilo, mas agora o estômago está com uma circulação diminuída, está com uma nutrição diminuída, justamente porque Chue não está fazendo a sua função de nutrir o estômago, de umedecer o estômago. Então o estômago está com a sua função diminuída, e se está com a sua função diminuída,
quando se alimenta, a sua função, que na verdade tinha que aumentar, porque agora eu tenho que digerir, tudo isso começa a, vamos dizer assim, pesar muito para o estômago e isso gera dor. Essa dor epigástrica vai diminuir após alimentar-se. Se for o contrário, não, eu tenho uma dor epigástrica que melhora depois que eu me alimento. Então, já não é mais estase de Shui no estômago, já é outra coisa. Então, é importante nós escutarmos o paciente, ou se ele não falar, pergunte, depois que você come, melhora essa dor? Ou depois que você come, piora essa dor? Tanto faz a forma que você perguntar, porque a resposta vai ser a mesma, né? Ou piora, ou melhora depois que come. Então, essa é uma importante informação que deve vir do paciente, se melhora ou piora. A gente não vai adivinhar, ok? Não dá para adivinhar. Lógico, se você olha a língua e pulso, você já tem mais ou menos uma ideia, mas é importante que ele fale para você e você realmente seja conclusivo no seu diagnóstico. Não dá para ficar, eu acho que. Não, você tem que ter certeza do que é. Muito bem, piora depois que se alimenta. Existe aquela coisa que fica, né? O tempo todo, o borborigmo. Quando a estase de Shui no estômago já está num estágio mais avançado, vai ocorrer ou fezes com sangue ou o vômito com sangue. As fezes com sangue vai ser aquele sangue oculto nas fezes, não vai ser um sangue vermelho, mas vai ser aquelas fezes mais escuras, indicando que existe aí um sangue oculto. Por quê? Porque está acontecendo lá no estômago. Já o vômito o vômito com sangue vai ser realmente mais vermelho. Agora as fezes vai ser mais fezes escuras. Quando você faz a palpação, você percebe que existe, por exemplo, uma dureza maior aqui no estômago, né? Então, existe formas de palpação abdominal, que me indica que o estômago está com problema, ok? Mas hoje nós não vamos falar da palpação abdominal. A língua vai estar violácea com pontos escuros, mas aqui de modo geral, se a gente quer ser mais específico, onde está essa cor violeta? Porque a língua pode não estar apresentando uma cor violácea em todos os locais, mas estará no meio, bem no meio vai estar lá a cor violácea. Pode ser só no miolinho, só ali, mas você percebe uma ligeira mancha. Muitas vezes você olhando a língua, né, você vai perceber uma leve mancha roxa. O pulso vai estar em corda e vai estar áspero. O áspero está indicando justamente essa estase, que existe uma estase de sangue, porque parece que o sangue está assim, com uma dificuldade, uma certa dificuldade de passar, principalmente do lado direito, que é onde está o estômago, né? O pulso do estômago está da mão direita. E por isso vai apresentar essa sensação de um pulso mais áspero. Importa porque, principalmente, a etiologia vai vir de uma estagnação, de uma deficiência, né, uma estagnação ou deficiência do estômago. Se há uma estagnação, normalmente o pulso estará em corda, porque o em corda sempre existe aí uma estagnação do Qi. E o princípio de tratamento vai ser justamente regular o Qi, porque o Qi e não o sangue, né? Se a gente tem uma estase de sangue, por que eu não vou promover a estase de sangue? Porque se vocês lembrarem, existe o Qi e existe Shui. Existe uma relação entre os dois, em que Qi move Shui e Shui nutre o Qi. Então, se eu quero movimentar Shui, eu preciso trabalhar em Qi, porque é o Qi que movimenta o Shui.
Se eu vier aqui e fizer a movimentação de Xue, não adianta muita coisa, porque o Xue ele é para nutrir e não para movimentar. Quem movimenta é Ti. Sempre que a gente vai fazer algum princípio de tratamento, nós sempre temos que pensar na fundamentação. A fundamentação é essa: Ti move Xue, Xue nutre Ti. Agora veja que existe lá a etiologia, uma estagnação ou deficiência de Ti, então eu tenho que nutrir Ti também, tonificar o Ti, para que o Ti consiga ter força para movimentar Xue. Se eu não fizer uma nutrição, uma tonificação adequada de Ti e só pedir para ele movimentar Xue, muitas vezes o Ti não vai fazer isso. Por quê? Porque não tem força. Ele já não teve força lá atrás para movimentar Xue, e por isso que Xue parou. Então, também não adianta agora ficar cutucando com agulha o tempo todo para fazer Ti, para estimular Ti a mover Xue se o Ti está deficiente. Por isso que o princípio de tratamento, primeiro, é regular o Ti. Regulo o Ti, ok. E aí sim eu vou remover a estase de Xue através de Ti. E a outra coisa é, uma vez que a pessoa tem dor, diminuir a dor, que é a manifestação. Gente, por que assim? A pessoa não vai porque ela tem um Ti deficiente, muito menos porque ela tem uma estase de Xue no estômago. Ela vai porque ela tem uma dor. Ela vai porque quando ela come piora a dor. Então ela vai por conta dos sinais e sintomas. Ela não vai por conta do padrão de desarmonia. O padrão de desarmonia somos nós, acupunturistas, que temos que pensar e temos que tratar, porque não adianta a gente só tratar a dor. Lembre-se que isso é vamos dizer assim, uma doença que a medicina já diagnosticou, a medicina já está tratando, seja com medicamento, seja com qualquer outro tipo de tratamento, já está tendo. Porém, não está tendo uma melhora, não está tendo uma resposta do jeito que a pessoa gostaria de ter. Dá uma diminuída, mas continua o problema. Se ela para o tratamento, o problema volta. Então, existe assim um tratamento já para a manifestação. Você vai querer trabalhar novamente com manifestação, ou você quer agora ir aprofundar e tratar a raiz dessa manifestação? Este é o papel do acupunturista, tratar a raiz da manifestação. É onde ninguém está fazendo nada, que é justamente tratar a raiz da manifestação. A manifestação já tem muita gente cuidando dessa manifestação, não precisa de mais um para ir lá colocar uma agulha para isso. Então, trate a dor, por quê? Porque ela é importante, mas trate a etiologia, a causa. A estase de Xue é o mesmo que a estagnação de Ti no estômago? A gente pode até ter algumas semelhanças entre a estase de Xue no estômago e a estagnação de Ti no estômago. Podemos ter algumas semelhanças, porém, são padrões de desarmonias diferentes, e se são padrões de desarmonias diferentes, quer dizer que o princípio de tratamento também vai ser diferente. E, como acupunturistas, nós precisamos ter muita certeza se aquele padrão é uma estase de Xue ou é uma estagnação de Ti. Muitas vezes as pessoas me perguntam, os alunos me perguntam qual a diferença de estase e de estagnação. Na verdade, é somente um termo para diferenciar, porque se a gente poderia falar estagnação de Xue do estômago ou estase de Ti no estômago, sim, a gente pode falar, porque eles são termos, vamos dizer assim, igual, parecidos, mas são mais ou menos sinônimos. Porém, preferencialmente,
Para Xue, nós falamos estase. Para Ti, nós falamos estagnação, justamente para diferenciar os dois padrões. Uma coisa é quando Xue para, quando Ti para. Então, quando é Xue, nós falamos estase de Xue. Quando é o Ti que para, nós falamos estagnação de Ti. Então, ficam dois termos diferentes, não causa confusão, justamente por quê? Porque eu estou falando duas palavras diferentes para duas condições diferentes também. Se eu começo a usar estagnação de Xue e estase de Ti, eu começo a meio que confundir as coisas. O termo é equivalente, estase, estagnação é equivalente a parou. Ok, mais um, parou, Xue, outro parou, Ti. É simplesmente um padrão da medicina chinesa dizer estase de Xue, estagnação de Ti, tá certo? Mas são padrões diferentes. Na estase de Xue, nós temos aquelas características de dor epigástrica aguda, que piora depois de alimentar-se, burburismo, vômito com sangue, fezes com sangue, massas abdominais. Precisa ter tudo isso? Não. A característica mais assim comum que a gente encontra é a dor epigástrica aguda, que piora após alimentar-se. O burburismo, agora o vômito e o sangue nas fezes, aqui já é quando a condição já está bem piorada. A língua vai estar com pontos mais escuros, ou então pontos da cor roxa, mais arroxeada no meio da língua. E o pulso estará em corta e áspero. Áspero justamente é uma característica da estase de Xue, porque é uma condição de que parece que o sangue está com dificuldade de passar e por isso ele fica mais áspero, parece que é um pulso que está arranhando. Já a estagnação do Ti no estômago ele tem algumas outras características que não são essas. Por exemplo, a dor é mais uma dor em distensão. Ali é uma dor epigástrica mais aguda, aqui é uma dor em distensão. Tem também como tem uma estagnação do Ti do estômago, a digestão vai estar dificultada. Então aqui vai ter uma regurgitação ácida, aquela questão que parece que o alimento não está sendo digerido de maneira fácil, então fica aquela coisa embolada no estômago e vem essa regurgitação ácida. Também vai apresentar uma certa náusea, pode ter, ao invés lá, né, do sangue no vômito ou sangue nas fezes, aqui vai aparecer as flatulências. Pode ter as fezes com cheiro forte, né? Com cheiro mais de ácido mesmo, que é aquele cheiro de ovo podre, né? O pulso aqui vai estar mais escorregadio do que em corda, mas pode ter levemente em corda, porque tem uma estagnação de Ti também, mas o escorregadio estará mais, vamos dizer assim, estará mais presente. Tem que prestar mais atenção para pegar esse pulso levemente em corda, porque o escorregadio parece que vai, eu já vi muita gente assim, tá escorregadio, e aí não vê uma outra característica, parece que, puxa, aquele pulso só pode estar escorregadio, não pode ter uma outra coisa. Não, você tem que ver também, tá escorregadio, mas também tem uma outra característica. Vai lá e verifique verifique quais são todas as características presentes no pulso. Todas elas podem estar lá, pode estar lá,
né? Você tem quantos pulsos? Você tem vários pulsos, né? Você tem ali os 12 canais representados no pulso. Então, você pode ter aí até 12 condições. Agora, são 12 condições que você pode ter vezes várias condições de pulso. Então, veja quanta coisa que você pode estar aí tendo no pulso. E só porque tá escorregadio não pode ter outra coisa? Não, pode ter outra coisa também. Então, preste atenção no pulso aí. A língua. A saburra vai estar gordurosa, justamente porque aquele alimento está parando ali no estômago, está tendo uma estagnação de do estômago, então o alimento fica parado. Isso quer dizer que vai gerar mucosidade, vai gerar uma certa quantidade de alimentos retidos, e isso vai gerar mucosidade, e por isso que vai ser refletido lá na língua como uma saburra gordurosa. Por enquanto, nós não podemos dizer, tem calor ou tem frio. Por quê? Porque essa estagnação de Qi do estômago pode estar vindo de um frio ou de um calor. Aí a gente não pode dizer que toda estagnação de Qi do estômago vai ser amarela ou branca, essa burra. Daí você vai ver de acordo com aquele teu paciente, se tem calor ou se tem frio. Se essa estagnação de Qi do estômago veio por conta de um frio ou veio por conta de um calor. E aqui, na estagnação do Qi do estômago, nós também vamos ter uma etiologia. E a principal etiologia da estagnação do Qi do estômago é uma dieta irregular, ou uma má dieta. E essa má dieta pode estar vindo de tempos muito, muito antigos, gerando, depois de um certo tempo, essa estagnação do Qi do estômago. E essa estagnação do Qi do estômago pode chegar na estase de Xue, justamente porque nós temos aquela coisa, né, de que aquela parceria de Qi Xue. Qi move Xue e Xue nutre o Qi. Então, se nós temos uma estagnação de Qi, vai chegar uma hora que Xue vai estar comprometido. E quando o Xue fica comprometido na sua mobilidade por conta de que o Qi está deficiente e não consegue agora circular adequadamente, então Xue também vai ficar afetado. Agora, veja só, Qi, eu acabei de falar aqui, né? Qi circula. Se o Qi não está circulando, é porque existe alguma coisa que está acontecendo para o Qi não circular. A estagnação do Qi do estômago não aparece de repente, ela aparece por conta de alguma outra coisa. Aqui, a etiologia da estagnação do Qi normalmente é uma dieta irregular. Porém, também pode ser uma estagnação, algum problema lá no fígado, uma depressão no fígado, porque quando o fígado fica deprimido, o que acontece? O livre fluxo do Qi fica também restrito, porque o fígado é o responsável de manter o livre fluxo do Qi. Se o fígado não está fazendo isso, isso quer dizer que vai começar a provocar algumas estagnações e pode acabar aqui no estômago, essa estagnação. Por isso que é importante no princípio de tratamento sempre olhar Qi, porque se eu quero movimentar Xue, eu não vou direto no Xue para movimentar, eu tenho que vir no Qi para o Qi movimentar Xue, porque essa é a parceria. Eu movimento você e você me nutre, ok? Ok. Agora Xue não vai falar, vou movimentar sozinho porque Qi não está me movimentando. Não, porque essa não é a função de Xue. Então não adianta eu ficar querendo ficar lá só em Xue, 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 Xue. Não, eu tenho que pensar no Qi, porque é ele que me movimenta. Por isso que é importante sempre começar a pensar como acupunturista e não como qualquer outra profissão que não seja acupunturista. E desta forma é muito importante reconhecer esses sinais e sintomas da diferenciação de síndromes entre estase de Xue, estagnação de Qi. Para quê? Para que a gente possa realmente fazer um tratamento mais adequado. E reconhecer a estase de Xue
do estômago é importante para o acupunturista? Então, eu faço essa pergunta para você. É importante que você, acupunturista, reconheça a estase de Chouet? É importante ou não? É claro que é importante, principalmente porque é a partir do teu reconhecimento da estase de Chouet é que você vai fazer um passo agora fundamental para que o seu tratamento seja bom. Qual que é? Você vai escrever agora o seu princípio de tratamento. O que é que eu vou fazer? Muito bem, mas para eu traçar esse princípio de tratamento, eu preciso de algumas coisas antes. O que eu preciso antes para fazer um bom princípio de tratamento? Eu preciso reconhecer as causas. Causas do que? Dessa estase de Chouet. Essa causa, as causas da estase de Chouet, pode estar vindo então de uma estagnação. Estagnação do Qi, do estômago. Porém, essa estagnação do Qi do estômago pode estar sendo causada por uma depressão do Qi do fígado. Por quê? Porque é o fígado que mantém o livre fluxo do Qi. O Qi do fígado de repente resolveu deprimir. Ai, cansei dessa vida, eu vou me deprimir aqui para e não vou mais trabalhar. É assim que acontece? Não. Aconteceu alguma coisa para causar essa depressão do Qi do fígado. O que poderia estar aqui na raiz dessa depressão do Qi do fígado? Nós podemos ter aqui, então, uma dieta irregular. Mas, se vocês lembrarem lá da fundamentação, o fígado, ele é responsável de manter, de harmonizar as emoções. Se essas emoções não estão harmonizadas, isso quer dizer que vai afetar o meu fígado? Vai. Então, pode ser emoções em desarmonia, a causa da depressão do Qi do fígado. Mas também pode ser uma deficiência do Qi. Veja só, se não tem Qi suficiente para o fígado manter o livre fluxo dele, o que vai acontecer? Vai entrar em depressão. Se entrou em depressão, não vai manter o livre fluxo do Qi. Não mantém o livre fluxo do Qi, causa uma estagnação do Qi e vai indo e essa bola vai crescendo. Mas, veja, antes de tratar esse seu princípio de tratamento aqui, você tem que começar a pensar nas causas, antes de qualquer coisa. Eu preciso reconhecer as causas dessa estase de Chouet. Da onde está vindo? Aí você tem que começar a pensar. Mas só pensar não adianta. Você tem que verificar isso lá no seu paciente. Oh, meu paciente tem uma estagnação do Qi do estômago? Ah, não sei nem o que é estagnação do Qi do estômago. Então tá na hora de você saber o que é uma estagnação do Qi do estômago. De que jeito? Pega um livro e leia lá estagnação do Qi do estômago. O que é, como é, o que faz, quais são os sinais e sintomas para você reconhecer o que é uma estagnação do Qi do estômago. Ah, não tem nada disso aqui. Ou pode ter alguma coisa, mas vamos supor, não tem nada. Ah, então pode ser uma depressão do Qi do fígado? Ah, pode. Aí você vai lá, como que é uma depressão do Qi do fígado? É assim, assim, assado. O pulso vai estar assim, a língua vai estar assado, periri, parará. Pronto. Ou esse ele tem. Ok. O que causou mesmo essa depressão do Qi do fígado? Qual que foi o passo anterior? Ah, foi uma dieta irregular. Ah, não, eu como muito bem, não sei o quê. Ah, desculpa das pessoas, sempre é, eu como muito bem. Aí você fala, ok, então se você come muito bem, me diga aí o que você come, que horas você come, quanto você come. Porque na hora que a pessoa realmente vê o que ela está comendo, quanto ela está comendo e quando ela está comendo, ela vai ver que a dieta dela não é tão boa assim.
Ah, mas eu como bastante salada crua. O fato de comer uma salada crua não significa que essa seja uma boa refeição. Então, por mais que a pessoa jure de pé juntinho que a dieta dela é muito boa, pegue o que ela come, quanto ela come, quando come. Tudo isso é importante para você, acupunturista, principalmente porque aquela questão de quais são os melhores alimentos para um determinado Zangfu, para um determinado padrão de desarmonia, justamente ela está comendo algo que está provocando mais ainda, mesmo que seja saudável, está provocando uma estase de Xue do estômago. Não é porque um alimento é rotulado de saudável que esse alimento não pode ser o causador de uma estase de Xue no estômago. Entenderam? Porque na dietoterapia, que é uma dica da dietoterapia chinesa que vocês podem utilizar sempre. Não há alimentos saudáveis ou alimentos não saudáveis. Tudo é alimento. Pode ser saudável, pode não ser saudável, dependendo da condição da pessoa, dependendo do quanto ela come, dependendo do quando ela come. Ou seja, não existe um alimento saudável ou um alimento não saudável. Tudo vai depender quantidade e horário que se come aquilo. Ok? Por isso que a dieta irregular é uma das principais causas de doenças. E isso tanto aqui na acupuntura quanto na própria medicina. Se você olhar para as etiologias das patologias, se você olhar as etiologias das patologias nos livros da medicina, você vai ver que muitas causas lá também são dieta irregular. Por isso que é muito importante você conhecer sobre a dietoterapia chinesa, ok? Então, reconhecer a estase de Xue no estômago é importante para o acupunturista? É claro que é, porque vai depender disso para ele tratar o seu princípio, para ele escrever o seu princípio de tratamento. E o que é escrever um princípio de tratamento? Não é só escrever, é você dizer o que é que eu vou fazer neste paciente para eliminar essa estase de Xue no estômago. Mas para isso eu preciso pensar sempre na dupla causa e manifestação. O paciente veio por conta da manifestação. O acupunturista vai tratar a manifestação, porém vai tratar principalmente a causa. A manifestação é aquela coisa assim, a última coisa que eu vou fazer naquele dia vai ser tratar a manifestação, mas a primeira coisa vai ser, eu tenho que olhar a causa. Eu tenho que ir eliminando a causa para a manifestação diminuir também a cada vez. Certo? E qual é a dificuldade encontrada para realizar o diagnóstico da estase de Xue? Bom, eu diria que não é a dificuldade de encontrar para a estase de Xue, é a mesma dificuldade para encontrar qualquer outro padrão de desarmonia. Se o acupunturista tem dificuldade para encontrar e realizar o diagnóstico da estase de Xue, ele também vai ter dificuldade para realizar esse diagnóstico para qualquer outro padrão de desarmonia. Por quê? Porque o diagnóstico ele é igual para todos. Nós fazemos o mesmo diagnóstico e através do diagnóstico nós encontramos os padrões de desarmonia. Não é o contrário. Não é o padrão de desarmonia que vai
me indicar o diagnóstico, através do diagnóstico eu vou chegar no padrão de desarmonia, sempre. E o diagnóstico é sempre o mesmo. Quais são as formas de diagnóstico que nós temos aqui? Principalmente pulso, língua, palpação e anamnese. Na anamnese, e na anamnese, o que é importante? Olhar, observar, ouvir, cheirar, sentir. E na anamnese, o que é importante? É olhar, observar o paciente, observar tudo nele, ouvir este paciente atentamente, cheirar esse paciente e saber o paladar deste paciente. Muitas vezes, a palpação não está aqui, né? A sensação tátil não está aqui porque eu já coloquei lá na palpação, né? Já está lá na palpação essa sensibilidade tátil. Mas na anamnese, tudo que se relaciona ao paciente, eu vou ver, ouvir, cheirar e sentir o sabor. Tudo. Aqui na anamnese é basicamente os meus órgãos de sentido que vão fazer agora o escaneamento deste paciente. Eu não tenho um scanner para um aparelho de tomografia de ressonância, mas eu tenho os meus órgãos de sentido para fazer isso. E a acupuntura, ela é muito hábil em fazer esse tipo de busca utilizando os órgãos de sentido do acupunturista. Então, para você que está assim, mas eu acho difícil realizar o diagnóstico da acupuntura. Então, está na hora de você começar a pensar nisso. Pois, se você não faz um diagnóstico de acupuntura, você não é um acupunturista. Você sabe colocar agulha, você sabe até localizar o ponto, mas você não faz o diagnóstico, então não é um acupunturista. Por isso é tão importante para a nossa categoria, para que a nossa categoria seja realmente reconhecida, e não é só reconhecida legalmente, mas reconhecida dentro da população como uma profissão, realmente uma profissão que tenha profissionais que saibam realmente fazer o seu diagnóstico da acupuntura, acertar realmente o tratamento do paciente, indo na causa e na manifestação, e não somente na manifestação da doença, mas sim na causa e na manifestação dos padrões de desarmonia. Então, quando nós chegamos nesse ponto, é a hora que a gente bate no peito e fala: eu sou acupunturista, eu realmente sou um acupunturista. Por quê? Porque agora eu sei tratar a manifestação muito bem e sei tratar também muito bem a causa. Certo? Então vamos lá. Difícil? Difícil foi aquele bebê que nem sabia ficar de 4, aprender a andar. Isso é difícil. Difícil é aquela criança que não sabe nem nunca leu uma palavra, aprender a ler e escrever. Difícil foi aprender a fazer conta. Difícil foi aprender a história do Brasil e a história mundial. Tudo isso foi difícil, mas você fez. Difícil foi passar no vestibular, mas você passou.
Então, porque você acha que é difícil, pulso, língua, palpação, anamnese, que não é, na verdade não é, é um passo a passo que se aprende da mesma forma que o bebê aprendeu a andar, da mesma forma que a criança aprendeu a ler e escrever, da mesma forma que você aprendeu a dirigir, a estudar aquele monte de matéria para passar no vestibular. É a mesma coisa. E, veja, é muito menos. Por quê? Para você passar no vestibular, você tem que estudar milhares de coisas. Aqui você só precisa estudar isso. Ponto, acabou. É rápido, é fácil, é divertido. E olha, vai te trazer um resultado fantástico. E qual o primeiro passo para diagnosticar a estase de Chouet? Então, o primeiro passo, realmente, se você quer saber qual é o primeiro passo para diagnosticar a estase de Chouet, eu vou escrever aqui. Esta é a primeira coisa que você precisa fazer. Deixar de acreditar que diagnóstico da acupuntura é difícil. Troque. Acredite, diagnóstico da acupuntura é fácil e divertido e traz resultados fantásticos. Para quem? Para você, acupunturista. Você vai ver que a sua profissão vai decolar de uma forma muito fácil. Por quê? Porque você realmente está trazendo resultado para as pessoas. Ela está vendo realmente um resultado que ela não encontrou em nenhum lugar. E agora ela começa a encontrar, ela começa a perceber que você é diferente, que você faz, que você é. E aí é muito bom, é muito emocionante. Então, esses dois são os primeiros passos. Começa com a visão do acupunturista. Querer mudar, eu quero fazer o diagnóstico, eu quero realmente fazer diagnóstico. Na hora que o acupunturista resolve realmente fazer diagnóstico, ninguém segura. Por quê? Porque você entrou para a acupuntura, um troço assim que do além. Você veio da área da saúde que vê um monte de outra coisa, daí de repente Qi, Shui, Yin, Yang, que coisa maluca, 5 elementos, Zhang Fu, que coisa mais doida que é essa? Você entrou nesse mundo. Você aprendeu tudo isso, você aprendeu canais e colaterais, você aprendeu localização de pontos, você aprendeu a agulhar. Aprender diagnóstico é, para quem já sabe tudo isso, é muito fácil. Então, qual é a dificuldade que tem? Nenhuma. Mas é aquilo que alguém te fez acreditar que diagnóstico é muito difícil. Não é. Quebre essa crença de que diagnóstico é difícil. Eu sei que muita gente falou isso para você. Nossa, diagnóstico é muito difícil. Não, pulso é impossível saber. E nem começa que você não vai aprender. Ué, falando tudo isso, quem que vai aprender realmente com esse estímulo todo? Ninguém. Então, eu tô aqui para fazer isso. Quebre isso, porque realmente o diagnóstico não é esse bicho de 7 cabeças. O diagnóstico é rápido, é fácil, é divertido. Mas para isso você tem que ter um passo a passo, para isso você tem que ter uma sequência, assim como tudo na vida. O bebê teve que aprender a dar o primeiro passo, a criança teve que aprender a fazer a bolinha com rabinho, que é o A, teve que aprender isso. Não teve um passo a passo, não foi jogado assim um monte de letra para aquela criança, falou, ó, se vira aqui nesse monte de letra, junta tudo, vai dar uma palavra, junta um monte de palavra, vai dar uma frase. Não foi assim. Ele teve que aprender no passo a passo, aquele ABCD, um abecedário, juntar a letra.
tudo isso não teve que ser aprendido? E todos que passaram pelo mesmo treinamento aprenderam a ler, a escrever. Então, todos que passarem por um treinamento de diagnóstico é capaz de fazer um diagnóstico. Simples assim. Todos, não é só aquele melhor, aquele mais inteligente, aquele mais... Não, todos que passarem por um determinado treinamento de diagnóstico é capaz de fazer o melhor diagnóstico possível. Tá certo? Então, o primeiro passo para diagnosticar a estase de Chue no estômago é o mesmo para todos os outros padrões de desarmonia. Deixe de acreditar que diagnóstico da acupuntura é difícil. Muito bem, mas em termos práticos é pulso e língua. A princípio, pulso e língua. O pulso, numa estase de Chue, ele vai estar encorta, provavelmente está encorta, e também áspero. Áspero porque a estase de Chue faz com que o sangue pareça estar com dificuldade para andar, justamente porque tem uma estase, ele está com dificuldade de andar. Então, aquele pulso parece que vem raspando, ele não bate, ele raspa com dificuldade, ele passa pelo dedo, mas com uma certa dificuldade. Isso é um pulso áspero. Muito bem, então agora você já tem um diagnóstico de ali no pulso que está te dizendo, olha, tem uma estagnação de Qi, com certeza numa estase de Chue tem uma estagnação de Qi, por isso ele vai apresentar-se em corda, mas também, além do em corda, também vai estar áspero. A língua, pela estase de Chue, a característica da estase de Chue sempre vai ser uma língua arroxeada. Quanto mais arroxeada, mais tem estase. Se a língua tá aquele roxinho, levinho, tá aquela... ok, a estase pode estar ainda no início de estase, ali nos seus primeiros passos da estase. Mas quanto mais vai avançando, essa língua mais vai arroxeando e você pode ver aí línguas roxas mesmo, línguas bem azuladas que você vai ver, ou então um vermelho mais queimado que você pode ver também. É um arroxeado com queimado assim. Também você pode ver esse tipo de língua, justamente porque pode estar tendo um calor associado ou um frio associado. Daí os dois vão dar uma determinada cor diferente, né? Pode ser um arroxeado indo mais para um púrpura e um outro arroxeado indo mais para o azulado. Mas a cor arroxeada apareceu, você já sabe que tem uma estase de Chue, tá certo? Então, esses são os dois primeiros passos que eu posso te dizer aqui na estase de Chue. E essa cor, e como ela está no estômago, vai estar mais no meio da língua. E o pulso, principalmente do lado direito, porque é o lado que está o estômago, certo? Então é isso, minha gente. Obrigada pela presença de vocês, obrigada Obrigado pelo tempo de vocês assistirem esse vídeo. E se você gostou, curte aí, compartilhe com quem você gosta, com quem você ama, e também com quem você não gosta, e também com quem você não ama. Por quê? Porque ao fazer alguma coisa para quem você não gosta, isso retorna para você mesmo, em termos de amorosidade, em termos de muita coisa boa. A harmonia é fundamental na nossa acupuntura, tá certo? Fiquem bem e até o próximo vídeo.